Olá, boa noite. Paralisação na educação. Estudantes, professores, técnicos e sociedade civil organizada vão às ruas em protesto contra cortes anunciados pelo MEC. Em Dallas, nos Estados Unidos, Bolsonaro chama manifestantes de idiotas úteis. Ministro da Educação vai ao Congresso para explicar o bloqueio de verbas. E aqui nos estúdios, os especialistas analisam a flexibilização do porte de armas. O Jornal da UFO começa agora. Neste dia 15 de maio, aconteceram muitas ações e manifestações sobre os cortes do governo nas universidades públicas. Confira agora como foi uma das atividades de conscientização que aconteceu na UFO. O Núcleo de Línguas do Programa de Idiomas Sem Fronteiras, Núcleo ISF da UFO, realizou nesta quarta-feira o evento Formação de Professores e Ensino Superior na atual conjuntura brasileira. A gente quer mostrar para a sociedade, para os nossos alunos, para a nossa comunidade docente, que a gente não está de braços cruzados. Aliás, na universidade a gente nunca cruza os braços. A gente está sempre trabalhando. Mesmo quando a sociedade parece não perceber esse trabalho, efetivamente, há um trabalho sendo feito de leitura, de estudo, de aperfeiçoamento, para que isso reverbere nas pesquisas, na formação dos professores, que é o nosso métier aqui. O pró-reitor de Extensão e Cultura falou sobre a importância da universidade para a sociedade. A universidade ela funciona com e para o desenvolvimento social, com e para o melhoramento da qualidade de vida das pessoas. Nós temos diferentes ações dentro dessa universidade, articuladas ao processo de desenvolvimento profissional, as quais alcançam diretamente a vida da população. Então é importante que a sociedade, de uma forma geral, se envolva e se mobilize em defesa deste que é um patrimônio social. Esta instituição não é uma instituição de alguns ou para alguns, é uma instituição da sociedade e se articula com a sociedade. Então é importante que essa mesma sociedade não só se sensibilize, mas absorva esta como uma causa sua, como uma causa social. O programa Idiomas Sem Fronteiras oferece aulas de línguas estrangeiras, mas também serve de formação para os estudantes do curso de letras. Eu faço parte do programa Idiomas Sem Fronteiras como professor de inglês e para mim é muito importante a gente estar aqui divulgando as nossas ações. Também conhecer as ações uns dos outros, né? A gente sabendo, divulgando e sabendo o que está sendo feito na universidade, é muito mais fácil a gente defendê-la também fora daqui dos muros da universidade. E no centro de Uberlândia, milhares de pessoas protestaram. No início da tarde, houve uma concentração de manifestantes na Praça Tubal Vilela. Depois, uma passeata percorreu as ruas centrais da cidade. Confira agora alguns depoimentos. Juntamente com estudantes, com colegas, num momento único onde a gente compartilha ideias, onde a gente tem uma união para uma luta. Tudo isso faz a profissão, tudo isso faz o cidadão. Isso eu acho que é a maior importância dos atos de manifestações para mostrar o nosso descontentamento. Como estudante de economia, eu vejo um tanto de falhas dentro do nosso governo, dentro do nosso país, acontecem como a questão básica dos impostos, que a gente tem um imposto muito regressivo. E ao invés do governo tentar cortar isso, tentar mudar isso, é muito mais fácil para eles cortarem a educação. A gente não pode permitir isso. Eu acredito que a importância do ato nesse momento é principalmente sensibilizar e esclarecer a população a importância do ensino gratuito e também da pesquisa no país. Um país sem pesquisa e sem educação não caminha. E a gente está, ao mesmo tempo, acompanhando o movimento em outras cidades, em outras capitais, em cidades maiores. E o movimento está muito grande, está muito expressivo. Todos os campi da UFO aderiram à paralisação neste dia 15. Em Monte Carmelo, também houve passeata e gritos de protesto. Tem dinheiro pra milícia, mas não tem pra educação! Não é mole, não! Tem dinheiro pra milícia, mas não tem pra educação! E sobre essa série de protestos que ocorreram hoje no país, o presidente Jair Bolsonaro
que está em Dallas, nos Estados Unidos, disse em entrevista à imprensa que, abre aspas, são os idiotas úteis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo das universidades federais. Fecha aspas. E hoje à tarde, a Câmara dos Deputados ouviu o ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre os bloqueios no orçamento do setor. O ministro voltou a afirmar que o contingenciamento visa cumprir a lei de responsabilidade fiscal e a prioridade do governo é o ensino básico, fundamental e técnico. Não tem corte. Se você pegar o orçamento total, a gente está obedecendo a lei. Sabe por que eu nunca falaria? Primeiro que eu não tenho esse ódio no coração, realmente eu não tenho. Eu desejo que um dia vocês, eu odeio o pecado, não o pecador. Eu quero que vocês um dia enxerguem a razão e vejam que tudo isso que vocês pregam gera um mal, gera atraso, gera números ruins. E quem paga isso de forma mais abjeta, mais dura, é o povo, é o pagador de imposto. Então, assim, para explicar a questão do contingenciamento, a gente tem que obedecer à lei. O ministro Paulo Guedes veio e explicou. Representante total do orçamento, se uma universidade tem 100 milhões de reais para gastar por mês, ela tem que postergar 3,4. Então, de 100, 3,4 ela tem que deixar para depois. Mas eu tenho uma novidade boa para contar para vocês. A gente não ficou parado aqui. Quando você contingencia, você não fica parado como no passado se ficava. A gente corre atrás. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. E já está entrando de volta, já está internalizado aqui no Brasil. E a Justiça brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. O dinheiro roubado está voltando e ele pode já servir de alívio para os reitores virem conversar com a gente já recebeu 50 reitores para conversar. Segundo a ADUFO, cerca de 20 mil pessoas participaram de protestos em Uberlândia hoje. Agora, um assunto que gera muita discussão: a legalização da arma de fogo. Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro decretou a lei da posse de arma. Agora, recentemente, o porte de arma foi o assunto da mídia e, mais uma vez, a arma é o tema em questão também em todos os lugares da sociedade. Por isso, veja na reportagem de Júnior Caritel e imagens de Raimundo Nascimento mais informações sobre esse assunto. A discussão sobre ter o direito ao porte ou posse de arma ainda divide opiniões entre a população. Eu acho que vai ajudar muito, por causa que, por exemplo, quem vai roubar a casa da gente vai ficar com mais medo e a gente vai ficar mais precavido, né? Por exemplo, vai ter mais segurança em casa. E ao mesmo tempo que eu sou de acordo, eu tenho um pé atrás, porque nem sempre a arma dá a sua segurança. Então vai depender muito da consciência de cada um, de quem está tirando o porte de arma, quem se realmente a facilidade de tirar o porte de arma, será que é para todo mundo? Ou quem vai poder pagar melhor? Então tem muita controvérsia nesse ponto de vista. As palavras porte e posse ainda é algo que gera dúvidas entre as pessoas. Este advogado explica a diferença. A posse de arma de fogo é você possuir ou mantê-la, né? Como, por exemplo, em sua residência. O porte, como o próprio nome nos traz, é portar arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito. Então, nós temos a Lei 10.826, que é a Lei do Estatuto de Desarmamento, que entrou em vigor em 2003, e esta lei ela define as condutas típicas, as infrações penais, tanto no artigo 12, que trata do posse, né, da posse de arma de fogo, e também no artigo 14, que tipifica o delito de porte de arma de fogo. Aí nós temos de uso restrito e de uso permitido. Não existem números exatos de quanto o mercado de armas e munições movimenta o setor por ano no Brasil.
Com o decreto que facilita a posse de armas, segundo especialistas, o número de armas legalizadas deve triplicar de 7 milhões a 21 milhões em 3 ou 4 anos. Em Uberlândia, a procura por treinamentos cresceu. Este empresário conta que desde que foi decretada a lei da posse de arma, várias pessoas se interessaram e procuraram a especialização. Desde janeiro já começou a ter uma procura muito maior. E agora, né, com o decreto que saiu da semana passada regulamentando o porte de arma, esse ainda está tendo muito mais procura, porque as pessoas estão se sentindo muito mais confiantes, estão vendo que o governo realmente está buscando caminhos para poder garantir ao cidadão que quer ter uma arma, que acha que é interessante tentar se defender, meios legais para ele conseguir esse objetivo dele. Mário ainda ressalta que o processo para ter uma arma pode ser demorado. Não é fácil, tanto para quem quer ter a posse pela Polícia Federal, quanto quem quer, né, ser um CAC pelo Exército. É um processo complicado, demorado, trabalhoso. A pessoa tem que fazer um laudo psicotécnico, tem que fazer um laudo de tiro teórico e prático. A pessoa tem que ter um conhecimento de armas de fogo, tanto na teoria quanto na prática. O processo em si é muito demorado. É uma série de certidões que a pessoa tem que apresentar, né, de antecedentes criminais, todas as certidões, protocolar isso junto ao Exército ou à Polícia Federal, isso demanda um prazo considerável, aí, em torno de 3 a 6 meses. Nada é rápido e nada é fácil. A pessoa tem que ser realmente idônea, ter conhecimento de arma de fogo e ter muita paciência para poder conseguir autorização para depois pensar em comprar arma, que a compra da arma também é outro processo. Também é demorado, porque você tem que comprar, tem que registrar, tem que pedir guias de transporte dessa arma. Todos os procedimentos que são feitos requerem um prazo, um custo, e a pessoa realmente tem que ter muita paciência para conseguir cumprir todas as etapas. Portanto, essa é uma discussão que será feita por muito tempo. É o que afirma o advogado. A Lei 10.826 ela é clara, ela é direta e objetiva no seguinte sentido: é realmente desarmar o cidadão de bem. O que o Bolsonaro fez, numa visão um pouco mais protetiva, ele trouxe, né, ele garantiu, melhor dizendo, o direito àquelas pessoas que exercem atividade de risco a portarem arma de fogo. Mas nós temos que capacitar essas pessoas. Não é simples portar arma de fogo, é um conjunto de fatores, sobretudo psicológico. É uma incógnita, porque o Brasil é um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, e aí fica aquele questionamento: será que nós, cidadãos e cidadãs, estaremos preparados para poder portar arma de fogo? E para falar sobre essa flexibilização do porte de armas, hoje comigo no estúdio recebemos o professor Carlos Barbosa, que é da Faculdade de Direito da UFO. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você, com o Igor, para a gente debater um tema bem interessante. Bem interessante. Recebemos também o Igor de Oliveira, que é advogado e especialista em direito criminal. Boa noite, Igor. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos lá. O meu ponto de vista com relação a esse decreto, particularmente eu entendo que isso aí já é um anseio da população, porque nós devemos lembrar do plebiscito que ocorreu em 2015, onde a população votou pelo não desarmamento. E, além dessa questão, que a população brasileira ela foi bem clara nesse recado, e que, apesar disso, não foi atendido os anseios, tendo em vista que houve a edição da lei do Estatuto do Desarmamento, mas eu entendo que essa flexibilização do porte de arma de fogo, ele, ao contrário do que muitas pessoas alegam, que isso aí poderá aumentar delitos violentos, eu entendo que não, porque a pessoa, particularmente, quando ela está com o intuito de cometer qualquer prática delitiva, isso aí ela vai realizar independente dela ter uma arma de fogo ou não. E eu entendo particularmente que essa flexibilização ela vai possibilitar a autodefesa do cidadão.
Bom, que bom que você já começou falando, então, seu ponto de vista, Igor, porque eu já vou querer saber também, professor Carlos, se você também compartilha dessa mesma visão? Não. Como jurista, como professor de Direito Penal e Direito de Criminologia, eu entendo, não tenho problemas com arma de fogo, sempre digo isso com as pessoas, mas eu tenho problemas com pessoas que não têm conhecimento técnico a querer manusear arma de fogo. Porque a arma de fogo não é instrumento de defesa, igual eu vi meu queridíssimo amigo lá falando sobre todo o processo de aquisição de arma. A arma de fogo é instrumento de ataque, não é instrumento de defesa. Então eu tenho uma preocupação muito séria, mas muito séria no que diz respeito a isso. Até porque, se a gente for olhar o Estatuto do Desarmamento, ele não desarmou ninguém. Ele freou no nosso país um crescimento no número de homicídios com arma de fogo. Se a gente for pensar na nossa história, nós tivemos um patamar de 14 homicídios para cada 1.000 habitantes, num determinado período, na década de 90. A partir de 2003, com o Estatuto do Desarmamento, a gente chegou de 14, foi até 36, e com o Estatuto do Desarmamento, depois de 2003, nós tivemos uma redução para o patamar de 29, em média no Brasil, 29 homicídios para cada grupo de 1.000 habitantes. O que aconteceu? Ainda é um número alto, mas o que acontece? Ele freia essas questões. O que ele fez foi estabelecer requisitos para esse desarmamento. A questão da criação de uma política criminal para enfrentar esse número de homicídios, ela tem que ser interdisciplinar. Concordo quando fala, olha, a questão da gente discutir isso, o Igor fala que a gente deve discutir na questão do sentimento de segurança subjetiva que se trabalha, mas existem outros meios da gente fazer. Existem outras questões que podem gerar um custo social menor do que esse. Por que digo isso? Gerar esse custo social um pouco menor do que isso. Porque quando estamos armados, e aqui está falando alguém que tem até aptidão, mas resolveu não caminhar por esse sentido, apesar de entender e respeitar, quando estamos armados, a gente tem um processo de interação um pouco diferente. E aí o nosso colega Neto Cacheto, que aparece na reportagem, ele pondera bem essas questões. Porque a forma com que nós nos relacionamos a partir do momento que a gente porta uma arma de fogo, será que a tolerância a certas questões ela vai ser um pouco diferente? Então, e essas questões precisam ser equacionadas. E olha só, a oposição entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto das armas. O texto facilita o porte de armas para quase 20 categorias, além de autorizar que menores de idade possam praticar o tiro esportivo. Entenda mais sobre esse assunto. O texto flexibiliza o Estatuto do Desarmamento de 2003. Estende o porte de arma a 19 categorias profissionais que deixam de ser obrigadas a comprovar necessidade. Dono de loja de arma, de escola de tiro e o instrutor. Atirador esportivo, colecionador e caçador. Agente público e privado da área de segurança. Advogado e político durante o mandato. Morador de área rural e conselheiro tutelar. Jornalista que faz cobertura policial, agente de trânsito e caminhoneiro. Além disso, aumentou o limite de compra de cartuchos. Passou de 50 unidades por ano para 1.000 ou até 5.000, dependendo do tipo e do calibre da arma. O texto ainda permite que menores de idade possam praticar o tiro esportivo acompanhado dos pais ou responsáveis. O PSB, que integra a oposição, entrou com ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Porque no fundo ele burla a lei. E na nossa Constituição os decretos servem para regulamentar as leis e não para alterá-las. O presidente da Câmara dos Deputados pediu aos consultores jurídicos da Casa um estudo sobre a constitucionalidade do texto. O decreto para regulamentar leis. Quando o decreto não regulamenta as leis, ele não é constitucional. Aí nós vamos questionar. Agora eu não posso falar de algo que eu ainda não tenho uma análise profunda. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi no limite da sua atuação e traz ao cidadão de bem o seu direito. Não é uma medida de segurança pública, é uma medida de proteção à vida. Então, Igor, agora eu gostaria de ouvir a sua visão sobre essa questão do decreto. Ele é constitucional ou você acha que vai haver alterações? Olha, no meu entendimento, por mais que esse decreto ele visa
atender os anseios da população de modo geral, eu acho pouco provável que ele se mantenha, devido à questão legal, propriamente dita. A forma que foi estabelecido esse decreto, eu entendo que possivelmente ele não vai perdurar por muito tempo, não. Porque o decreto está tentando alterar a Lei 10.826. E a forma escolhida aí pelo presidente, eu entendo que não seja mais adequada para editar uma lei ou promulgar um decreto desse, que ele vai alterar pontos relevantíssimos na lei, no Estatuto do Desarmamento. Perfeito. E, professor Carlos, como que você vê esse acesso de menores de idade a clube de tiros? Aí eu fico muitíssimo preocupado. E nesse ponto eu vou pegar um gancho do que o Igor está falando, e eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso. Por quê? Bom, a questão do decreto, em relação ao decreto, ele possibilitar isso, quando a gente pega o Estatuto, e concordo com o Igor, quando a gente pega o Estatuto do Desarmamento, ele fala que para a utilização, esse manuseio, porte, essas questões, você precisa provar necessidade. O decreto vem e abole essas questões. Então, se você for adequado a qualquer uma daquelas categorias profissionais, o decreto pressupõe a necessidade. Isso inova dentro do sistema jurídico, e o decreto não é feito para isso. O decreto é para regulamentar uma lei. A lei que inova dentro do sistema jurídico. Quando eu pego, por exemplo, crianças, a possibilidade de praticar tiro, incorporar isso à vida delas, eu estou meio que incutindo na cabeça dessas crianças de que, olha, andar armado é algo que te gera segurança. Então, o que acontece? E as questões não são bem assim. Se a gente pegar a partir do 144, 142 da Constituição, que fala sobre segurança pública, a segurança pública ela ainda é um dever do Estado. Então, como dever do Estado, eu não posso, eu fico vendo até muita gente falar assim, está privatizando. Assim, não é questão de estar privatizando, mas está nascendo uma ideia, colocando uma ideia na cabeça da população de que você só se sentirá seguro se andar armado. Eu, como cidadão, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Você avalia isso como um perigo, né? Exato, é um perigo sim. Bom, agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades de Minas nesta quinta-feira. Previsão de chuva para Uberlândia nesta quinta-feira. A temperatura mínima fica em 16 graus e a máxima 25. Em Ituiutaba também deve chover. As temperaturas variam entre 16 e 29 graus. A possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde em Patos de Minas. Os termômetros podem indicar temperatura mínima de 16 graus e máxima de 25. O dia também vai ser chuvoso em Monte Carmelo. As temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Quem mora em Uberaba também pode preparar o guarda-chuva. A probabilidade de chover é de 90%. A temperatura mínima fica em 18 graus e a máxima em 26. No próximo bloco, voltamos a falar sobre a flexibilização do porte de armas no Brasil. Agora vamos para um breve intervalo. Estamos de volta. Quais seriam as mudanças psicológicas diante de uma possível inundação de armas legais no cenário brasileiro? Veja na reportagem. Márcio Fernandes Carpentier, 50 anos, foi enterrado hoje no Rio de Janeiro. Ele morreu ontem após ser baleado por um motociclista depois de uma discussão no trânsito. Márcio estava no carro com a mulher e as 2 filhas no momento do crime. Uma situação banal que terminou em tragédia porque o motociclista portava uma arma. Ainda não se sabe se era uma arma legalizada ou não. De qualquer forma, o decreto flexibilizando o porte de armas para 20 categorias profissionais na semana passada acendeu um sinal de alerta. Estamos preparados para conviver com mais armas em circulação? Eu acho que quando a pessoa está armada, ela tem alguma intenção, né? Aí eu não sei se é boa ou positiva, então com isso a gente fica apreensivo. Preocupante, né? Eu já não gosto que... Já tem tanta arma já, né, no país.
Andar armado faz parte da rotina do Rafael. A pistola fica escondida para ninguém perceber. É o chamado porte velado. Para exercer uma profissão de risco, o segurança pessoal fez treinamentos e passou por avaliações psicológicas. Sempre em situações que eu estou armado, gera um momento de tensão maior, porque querendo ou não, eu estou portando uma arma de fogo, correto? Então é natural que, no meu caso, eu fico mais esperto, entendeu? Observo quem está ao meu redor. Este professor de psicologia ressalta que o principal problema está no comportamento do cidadão. Tem que haver uma avaliação rigorosa se essa pessoa ela é instável nas suas reações, né? Quer dizer, qual é o tipo de tolerância que ela tem. Só para dar um exemplo, né? A tolerância à frustração. Quer dizer, a pessoa que porta uma arma, ela tem que ter claro para ela que ela não vai, que aquilo é para usar em último caso. Bom, então, doutor Igor, sobre essa questão da flexibilização, você acredita que essas medidas do governo, de certa forma, estimulam a população a buscar o porte de arma legal? Sim, de certa forma, eu acho extremamente importante essa questão da legalização, até mesmo porque todo e qualquer ato que a pessoa pratique com a arma de fogo, isso aí vai estar devidamente registrado. A pessoa vai ser inteiramente responsável por esses atos. Aí, ao contrário da pessoa portar a arma de fogo sem que exista qualquer registro, que não possa ter uma ligação entre, caso a pessoa realize um disparo, para o verdadeiro proprietário. Eu entendo que essa normatização ela é necessária, até para evitar a eventual clandestinidade aí de outras armas de fogo. Ok. Professor Carlos, no seu ponto de vista, então, quem é que ganha com essa flexibilização? A população, o mercado? Existe uma pesquisa do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que fala que para cada aumento de 1% das armas de fogo em circulação, teremos um aumento de 2% dos homicídios sendo praticados. Se você pegar esse dado e conjugar esse dado com outro que também está dentro desse conjunto dessa pesquisa, que, olha, armas de fogo no Brasil representam 72%, são utilizadas em 72% dos homicídios. A média mundial está em 35%. Quer dizer, nós temos um problema muito sério aqui. Eu não acredito, sinceramente, com base nesses dados, nesses estudos, que se a gente aumentar a circulação de arma de fogo no Brasil, a gente deva resolver o problema. Na verdade, o que a gente vai fazer é criar um outro grande problema, porque aí a gente vai voltar naquela taxa de crescimento de homicídios a um aumento maior. O que a gente deve fazer, para mim, sinceramente, é trabalhar em frentes de forma absolutamente interdisciplinar, do tipo, eu preciso fazer uma revisão das leis penais brasileiras, acho que o Igor concorda comigo nessas questões. Eu preciso estruturar melhor as polícias, eu preciso preparar melhor quem trabalha nessas questões e eu preciso também de uma demanda social. Eu quero lembrar que nós temos 3 milhões de pessoas no Brasil que estão desempregadas. Quer dizer, eu preciso trabalhar de forma interdisciplinar, eu preciso trabalhar de forma ampla. Não existe uma única saída. Então, quando a gente olha essas questões, eu vejo que a sociedade está perdendo como um todo. Apesar do presidente, e aí concordo que o presidente está fazendo o que ele prometeu fazer, só que fazer o que ele prometeu era uma promessa de campanha. Ele está prometendo o que ele prometeu fazer, existem vias corretas para se fazer isso. Não era através do decreto. O Congresso Nacional, ele devia ter discutido e aprovado uma lei. Igual hoje nós contestamos tanto o Estatuto do Desarmamento, por quê? Porque o Estatuto do Desarmamento ele foi mal implementado no país como um todo. A gente não abraçou ele e falou, vamos implementar. Por isso gerou críticas ao Estatuto do Desarmamento. Esse é um grande problema. Ok, então a gente ainda vai ter outros momentos, acredito, para voltar a discutir esse tema aqui no Jornal da UFO, até porque é um tema que deve ter novos desdobramentos nos próximos dias. E o curso de Biologia da UFO, do campus Pontal, promove a segunda jornada científica. E a organização do evento gravou um vídeo para a gente conferir. Veja. E aí galera, tudo bem com vocês? A gente é o grupo Pet Bill Pontal e a gente veio contar um pouquinho do que vai rolar na segunda jornada científica.
Bom, galera, a segunda jornada científica do Pontal vai acontecer do dia 20 a 22 de maio, aqui no Campus Pontal. O tema desse ano vai ser Meio Ambiente e Cultura, estratégias para a conservação na sociedade contemporânea. Nós vamos contar com palestras, minicursos, oficinas, também vamos ter o lançamento do livro Fitoterapia do Cerrado, um livro que foi escrito pelos professores do curso de Ciências Biológicas aqui do campus, além da apresentação de trabalhos na modalidade oral. Para você se inscrever no evento, basta acessar o site www.petbiopontal.wixsite.com/petbio ou seguir o nosso Instagram ou o nosso Facebook para ter todas as informações necessárias para inscrição. Espero que todos vocês possam participar e sejam bem-vindos ao Campus Pontal. Esta edição do Jornal da UFO está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a participação do professor Carlos Barbosa. Obrigada pelas contribuições de hoje. Obrigado, sempre é um prazer estar com você, estar com o Igor, muito legal. Muito obrigada também, Igor, por estar aqui conosco aqui hoje. Eu que agradeço. O Jornal da UFO fica por aqui. Obrigada pela audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.